Legal, gente. Como eu disse lá no último vídeo, né, o caso mais importante para a gente é o caso de spin meio, né? Porque elétrons, prótons, nêutrons, além de quarks, leptons e algumas outras partículas, elas têm spin meio, que são as mais importantes para a gente na física da matéria, né, em geral. Tá? Então a gente já vai estudar esse caso com mais detalhes, né? O caso em que o Szinho é meio, tá? Bom, nesse caso a gente sabe, né, que o S igual a meio gera ms igual a mais ou menos meio. Então só tem dois estados possíveis, né? Os estados são SMS, né? Ou você vai ter o S igual a meio e o MS igual a meio também, esse é o primeiro estado. E o outro é o estado com S igual a meio e o MS menos meio. A gente tem apenas dois autoestados, percebe não? Então o operador S ao quadrado ou o operador SZ tem apenas dois autoestados. Não tem infinitos autoestados, só tem dois, né? Que são esses dois aqui, meio, meio, meio e menos meio, tá? Você pode também, a gente também indica de outras maneiras, tá? Ó, então pode indicar aqui um que mais, né? Ou que menos. O que mais é o estado meio, meio. O que menos é o estado meio, menos meio. Uma outra maneira de representar, que é comuníssima, tá? Bastante comum mesmo, é essa aqui, ó, uma seta para cima, spin up, ou spin para cima. E esse aqui seria o spin down, spin para baixo. Tá? É uma notação diferente do Dirac, tá vendo? O Dirac inventou a coisa, aí o pessoal começou a exagerar, né? A notação de Dirac já é uma abreviação, onde você só indica dentro do ket os os números quânticos que identificam aquele estado, né? Então S, MS. Mas aí dá para representar assim, né? Porque é supérfluo, só tem dois estados, né? Você pode chamar um de Maria, outro de João, né? Ou de spin up e spin down, spin para cima e spin para baixo, certo? Só tem duas opções. Então você não precisa ficar escrevendo meio, 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 menos meio. Você sabe que um é mais meio e outro é menos meio. E o S é sempre meio. Então, o pessoal decidiu escrever assim, né? Up e down. Tá? Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Poderia também escrever uma setinha para a direita, uma para a esquerda, uma laranja, uma banana, tá? É apenas uma questão de notação, tá? Então, a seta para cima está representando o ms igual a mais meio. A setinha para baixo representa o estado com ms igual a menos meio. Nos dois casos, o S é meio. Não tem outra opção para o S para elétrons, prótons e nêutrons e etc. Tudo bem, gente? Ou indica assim, né? Se que mais ou que menos. Essa aqui é a letra grega ki, tá? By the way. Tá bom, gente? Bom, esse então é o caso mais importante da física, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com ele e ver aonde a gente chega, né? Então veja, né? Ó, como eu tenho apenas dois estados, né? Fica muito fácil eu trabalhar em representação matricial, né? Lembrando do primeiro vídeo dessa sequência aqui quando eu falei de álgebra linear, né? Sempre existe uma relação entre a mecânica quântica e a álgebra linear. Às vezes está um pouquinho disfarçada, mas dá para a gente colocar em formato bastante familiar de vocês da álgebra linear. Esse aqui é o caso. Então a gente conseguiria representar todos os estados, que são dois no caso, né, como matrizes. E seriam matrizes coluna de duas linhas, né? Então, como aqui, ó, o estado spin para cima, né, spin up, que eu chamei de que mais ou de meio, meio, poderia representar assim como uma coluninha, 1, 0, por opção. Eu escolhi representar o spin para cima como este vetorzinho, coluna 1, 0. O spin para baixo, né, que seria esta setinha para baixo, ou que menos, ou meio, menos meio, eu vou representar assim, ó, 0, 1. Tudo bem, gente? É apenas uma maneira da gente indicar esses estados, tá bom? Em notação matricial, neste caso. Várias maneiras alternativas de representação dos estados de spin de uma partícula com S igual a meio, um spin meio. Certo? Bom, aí vejam o seguinte, pessoal. Veja o seguinte, ó.
Lembrem-se, né, que S ao quadrado tem autoestados S, MS e gera autovalores dados por H cortado ao quadrado, S, S mais 1, né? E aí que volta o autoestado, né? Essa aqui é a equação de autoestados e autovalores por o operador S ao quadrado, que é o clone da teoria do momento angular orbital, do L, né? Agora vejam, se o S é meio, né? S igual a meio, né? Eu coloco aqui meio vezes 3 meios, que dá 3 quartos. Então aqui vai ficar sempre 3 quartos. Percebe? Meio vezes meio mais 1, né? Meio vezes 3 meios dá 3 quartos. Então reparem que o operador S ao quadrado tem apenas um alto valor, que é 3 quartos de H cortado ao quadrado. Tá? E aí são só dois possíveis autoestados, né? Ou é o spin para cima ou o spin para baixo. Então, ó, a equação, na verdade, é essa aqui, ó. S ao quadrado, spin para cima, me dá 3 quartos de H cortado ao quadrado, spin para cima. Ou, o outro caso, né, o S ao quadrado, spin para baixo, spin down, é o 3 quartos de H cortado ao quadrado, spin para baixo. São só essas duas opções, né? Ou, né, eu posso também escrever o seguinte: S ao quadrado 1, 0, que seria este cara aqui, né? Igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado, 1, 0. A mesma coisa, né? Só que você usaria o vetorzinho 0, 1 para o spin down. Tá? Então, ó, vejam, né, que se eu estou trabalhando com matrizes, né, nada mais natural do que propor uma matriz para o operador. Representar o operador S ao quadrado como uma transformação linear na forma matricial. Então eu tenho que escrever aqui uma matriz 2 por 2, né, já que eu tenho vetores com duas linhas, né? Nada mais natural do que propor uma matriz 2 por 2 com alguns valores ali que eu tenho que achar, né? Um A, B, C e D ali que eu tenho que saber, tenho que determinar, de forma a cumprir essas duas equações, ó. Então, ó, esse aqui, ó, que é o S ao quadrado vezes o spin para cima, vai me dar o alto valor, né? 3 quartos de H cortado ao quadrado, spin para cima. E S ao quadrado, spin para baixo, vai me dar o alto valor, 3 quartos de H cortado ao quadrado, spin para baixo. Né? São duas equações matriciais, ó, que eu tenho que eu posso usar para encontrar o A, B, C e D. Percebe? Então, né, isso aí é fácil, a conta é fácil, mas eu só quero que vocês entendam, né, que já que eu tenho a representação matricial dos estados, né, spin up e spin down, nada mais natural do que propor uma transformação linear para representar os operadores, o S ao quadrado, no caso aqui, né, como uma matriz 2 por 2, né? Então eu tenho que resolver essas duas equações, ó. Então a primeira vai me dar o seguinte, ó, A vezes 1 mais B vezes 0. A, né? Então C vezes 1 mais D vezes 0. C aqui. Então AC é 3 quartos de H cortado ao quadrado, 1, 0. Né? E a mesma coisa aqui, ó. A vezes 0 mais B vezes 1 vai dar B. C vezes 0 mais D vezes 1 vai dar D. Isso é igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado, 0, 1. De onde eu concluo, né, que o A tem que ser igual a 3 quartos de H cortado vezes 1. Né? Então seria isso aqui, né? A igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado. Né? O B, né, daqui eu concluo que o B é 0, percebem? B é 0, né? O C daqui, ó, é 0 também. Né? O C é 0. E o D é igual ao A, né, que é 3 quartos de H cortado vezes 1. É isso aí. Então a matriz S, na verdade, deveria ser essa aqui, né? Ó. 3 quartos de H cortado, 0, 0, 3 quartos de H cortado. Que é basicamente colocar o 3 quartos de H cortado ao quadrado em evidência. Aqui vai ficar essa matriz. Essa matriz de identidade aqui, né? Que tá aqui, né? Ó. Fundamentalmente é essa aqui, a cara do operador S ao quadrado em notação matricial.
percebem? Então, antes eu não sabia qual era a cara do operador S ao quadrado, porque eu não sabia nem o que é spin, percebe? O que é spin? Pô, não faço a menor ideia, né? Mas eu sei como trabalhar com spin algebricamente, fazendo a clonagem, em primeiro lugar, a clonagem da teoria do momento angular, né? Que veio daqui, ó, a clonagem está nesta fórmula aqui. E, em segundo lugar, representando os autoestados por vetorzinhos, colunas de duas linhas. E aí todos os operadores, nesse caso aí tem a ver com spin, né? Vão ser operadores que são matrizes 2 por 2. Uma delas é essa aqui, ó, né? A matriz que representa o S ao quadrado, né? É essa aqui. É a matriz de identidade vezes uma constante. E a constante, nesse caso aqui, é o alto valor de S ao quadrado. Tá bom, gente? Bom, alguns exercícios para vocês fazerem. Ó. É importante, tá? Para ver se vocês entenderam realmente o que está acontecendo. Faça o mesmo procedimento do slide anterior, né, do S ao quadrado, para demonstrar que SZ é igual a este negócio aqui, esta matriz. Tá? O que você tem que fazer? Bom, lembrem-se que da teoria do momento angular de spin, clonada do momento angular orbital, SZ aplicado a um estado SMS vai te dar H cortado MS, né, vezes o próprio estado. É equação de autoestados e autovalores. O autovalor é H cortado MS. Mas o S é meio, né? Então, portanto, você tem duas opções aqui. SZ, spin para cima, vai te dar o H cortado vezes o MS, que é 2, né? 1 sobre 2. Spin para cima, certo? Quando, né, S é meio, MS é meio, que é o spin up, você tem isso aqui. E no caso do spin down, o SZ aplicado ao spin down vai te dar MS igual a menos meio, né? Ele corresponde a isso. Então vai ficar menos H cortado sobre 2, spin down. Tudo bem? Aí você vai propor, né, que o spin up é esta matrizinha aqui, o spin down é esta outra matrizinha. Vai dizer que o SZ é uma matriz quadrada, então vai colocar aqui A, B, C e D genéricos e vai tentar determinar A, B, C e D através dessas duas equações aqui. Certo? Duas equações matriciais, né? Que na verdade são 4 equações para A, B, C e D. E você vai descobrir que SZ é isso aqui. A mesma coisa para S mais e S menos. O que são S mais e S menos? S mais menos são os operadores abaixamento e levantamento, né? O SX mais ou menos ISY. Da mesma maneira que a gente tinha os operadores abaixamento e levantamento, na teoria do momento angular, a gente clonou, né, para a teoria do momento de spin, trocou Lzão por Z, o Lzão por Szão, obteve os operadores escada para o spin, exatamente da mesma maneira. Tá? E aí você vai perceber, né, que o S+, se você fizer o exercício, que eu recomendo fazer, o S+, é isso aqui, o S- é isso aqui, pode usar o exercício 7 para ajudar. Aí vai mostrar que o SX é isso, o SY é isso daqui. Tá? E aí, você pode escrever finalmente o momento angular de spin completo, que é o vetor, né? É um vetor, né? Um vetor quantizado, né? Tem o SX na direção X, o SY na direção Y, SZ na direção Z, né? É um vetor. O momento angular de spin, né? Eu posso não saber o que é o spin, mas eu sei que o momento angular de spin é um vetor, como qualquer momento angular, né? Então ele tem componentes x, y e z. Né? Aí eu quantizo, vou obter os operadores SX, SY e SZ, que podem ser colocados em forma matricial, como a gente acabou de ver aqui, SZ, SX e SY. E aí, portanto, eu monto uma equação que é bem complicada, né? É um vetor, percebe? É um vetor quantizado, cujas componentes são matrizes, percebe? É uma coisa bem complexa, né? Por isso que eu disse que não tem muita analogia com mecânica clássica, né? Porque é uma coisa muito complicada. As componentes deste vetor aqui, ó, são não apenas
operadores, mas são matrizes, né? Ó, matrizes em que inclusive aparecem números complexos, né? E essas matrizes que aparecem aqui, ó, porque vejam, ó, o SZ é H cortado sobre 2 vezes uma matriz. O SX é H cortado sobre 2 vezes uma matriz. SY é a mesma coisa. Então sempre tem o H cortado sobre 2. Né? Essas matrizes que aparecem aqui, ó, em SX, SY e SZ, são as chamadas matrizes de spin de Pauli. Tá? Wolfgang Pauli foi o cara que começou a trabalhar com essas equações, tá? Observando os experimentos e tentando explicar, tá? Matrizes de Pauli, tá? São essas matrizes que aparecem aqui, tá? E reparem o seguinte, ó, SX, SY e SZ são operadores hermitianos. Por quê? Né? Assim como o S ao quadrado, né? S ao quadrado também. Porque são coisas observáveis. Um momento angular é uma coisa observável, é uma grandeza física que deve ser observável. Né? Dá para medir, dá para calcular, dá para medir, né, no laboratório. Inclusive, foi uma maneira como se descobriu, medindo, né, experimentalmente. Então, essas coisas são observáveis. Né? Portanto, os operadores precisam ser hermitianos. Tá? Como eles estão em representação matricial, as matrizes têm que ser hermitianas. Então, o que é uma matriz hermitiana? A definição está aqui embaixo. Uma matriz é hermitiana se M-Dagger é igual à própria matriz M. Bom, o que é M-Dagger? É o conjugado complexo da transposta. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma matriz 1, 2, 5, I. Essa aqui é a minha matriz M, por exemplo. 1, 2, 5 e I. A matriz M-Dagger, que é a matriz adjunta, tá? Essa matriz é obtida fazendo o quê? Obtendo a transposta e conjugando o complexo. Então, vou colocar primeiro aqui a matriz transposta, tá? A matriz transposta de M, como vocês sabem calcular, é 1, 2, 5 e I. Daí eu calculo a matriz transposta conjugada. É só conjugar todo mundo. 1, 5, 2, menos I. Tá? Essa aqui é que a gente chama de matriz adjunta ou M-Dagger, tá? Dagger é punhal em inglês, tá? Porque esse símbolo aqui parece uma faquinha apontando para baixo, tá? Principalmente quando está impressa aqui, ó, por exemplo. Tá? A gente fala assim, M-Dagger, tá? Quando M-Dagger é igual à própria matriz original, ela é hermitiana, a matriz é hermitiana. Então, esta daqui claramente não é hermitiana, né? Porque a matriz original 1, 2, 5, I. A matriz Dagger é 1, 5, 2, menos I. Não tem nada a ver com a matriz original. Né? Quer dizer, tem a ver, mas não é igual à matriz original. Tá? Agora, vamos ver se essas matrizes aqui, ó, sigma x, sigma y e sigma z, são hermitianas. Elas devem ser, né? Porque elas têm relação com SX, SY e SZ. Por exemplo, o SX, né, é igual a H cortado sobre 2, sigma x. Coisa parecida para SY e SZ. Né? Então vamos lá. Então, se sigma x for hermitiana, o SX também é um operador hermitiano. Né? Então vamos lá. Sigma x é 1, 0... perdão, não é isso. É o 0, 1, 1, 0. A sigma Dagger, como aí é todo mundo real, né? Vai ficar a mesma coisa. Ó. Percebe que não mudou nada? Isso aqui é igual. Então, a matriz sigma x é hermitiana, portanto, SX é um operador hermitiano e, portanto, SX é um observável, né? Vamos pegar outra, ó, que é mais complicada, né? Sigma z vai dar a mesma coisa, porque é uma matriz real, simétrica, né? Então não tem muita graça. Vamos ver com sigma y. Sigma y é 0 menos I, 0. Sigma y transposto é 0 menos I, 0. E aí vamos conjugar para obter a Dagger, né? A matriz sigma y Dagger. Então aqui eu tenho que conjugar todo mundo, é só multiplicar por menos 1, né? Onde era I, multiplicar por menos 1, a parte imaginária, né? Onde é I, você põe menos I, ó, menos mais. E aí ficou igual, tá vendo? Ó? Sigma y é igual a sigma y Dagger.
Então sigma y é um operador hermitiano, sigma SY é observável. Tá bom? Agora, reparem que S mais e S menos não são hermitianos, ó, que estão aqui, né? Ó, S mais dagger é o que? É só você achar a transposta aqui nesse caso, né? 0, 1, isso aqui é um dagger, tá? Não é um mais não, dagger. Deixa eu desenhar de novo isso aqui que está confuso, né? Aqui é um dagger. Então, é 0, 1, 0, 0, que é diferente do S+. Então, o S+, não é hermitiano. Tá bom? O S ao quadrado, ó, que a gente tinha descoberto aqui, ó, ele é hermitiano sim, né? Porque é uma matriz real simétrica, né? Então, a transposta é igual a ela mesma e como é real, a conjugada é igual a ela mesma, né? Então, ela também é uma matriz hermitiana. O operador S ao quadrado é um operador hermitiano. Tá? E essa, portanto, né, resumindo o que a gente viu até aqui, essa é a teoria quântica de spin, como um clone da teoria do momento angular orbital. E em particular aqui eu estou resolvendo o caso de spin meio, né? Szinho igual a meio, apenas esse caso, tá? Essas matrizes aqui servem para elétrons, para prótons, para nêutrons, para quarks, para leptons, que são partículas de spin meio. Tudo bem, gente? Onde qualquer operador relacionado a spin pode ser representado por uma matriz 2×2. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre medidas de spin e combinação linear de autoestados. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco aí. Valeu!